salvaram vidas. Em 2015, uma menina de 5 anos estava brincando no seu apartamento no 3º andar. Só que sem querer, ela caiu da janela do seu quarto. Os seus pais, então, desceram desesperados esperando pelo pior. Mas, incrivelmente, a pelúcia dos Minions que ela estava usando pra brincar serviu de almofada e salvou a sua vida. Um menino de 7 anos estava no carro com a sua avó quando ela desmaiou, com o pé no acelerador. O menino, então, pegou o volante e fez o carro derrapar, freando contra uma barreira de contenção. E assim conseguiu salvar a sua vida e da sua avó. E quando a polícia perguntou como ele aprendeu a fazer aquilo, ele respondeu que foi no Mario Kart. Durante um bombardeio alemão em 1940 no país de Gales, a casa de uma menina de 2 anos foi atingida e o teto do seu quarto desabou. A mãe, então, correu pra resgatar a filha, mas surpreendentemente encontrou ela bem, porque a cabeça dura da sua boneca absorveu o impacto e protegeu ela. Cantores defendendo seus fãs. Durante um show da Billie Eilish, uma menininha tentou abraçar a cantora, mas os seguranças agarraram ela e tentaram impedir que ela chegasse perto. Só que a Billie parou o show inteiro pra ver se ela tava bem e dar um abraço nela. Quando a Ariana Grande tava cantando no palco, uma garota gritou pra ela começar a música de novo, porque ela não tava gravando. Só que a reação da Ariana foi essa. Did you start again? I wasn't recording. Okay, are you ready? Num show da Adele, esse menino tava muito feliz e levantou pra dançar e cantar. Só que os seguranças foram até ele várias vezes pra brigar com o garoto, até que a cantora percebeu o que tava acontecendo e fez isso aqui. What are you doing? Why are you bothering him? Could you leave him alone, please? Yes. They won't bother you again, my darling. Celebridades que têm talentos esquisitos. A Jenna Ortega consegue comer qualquer pimenta sem sentir dor. Quando ela fez o desafio de comer pimenta, ela colocou ainda mais molho pro que já era picante e não sentiu nada. Já a Zendaya consegue morder sorvete sem sentir nada. Eu tenho inveja disso. Mas a Billie Eilish tem um talento ainda mais bizarro. Consegue colocar objetos gigantes dentro da boca sem esforço nenhum. Bizarro. Miley Cyrus consegue imitar perfeitamente o olho de uma boneca, assim como a Katy Perry, que além disso consegue imitar a boca de um sapo. Credo. A Ariana Grande consegue imitar um bebê tão bem que escutando dá pra achar que é um recém-nascido. O Justin Bieber consegue resolver cubos mágicos em segundos. E por fim, a Jessie J consegue cantar de boca fechada. Mais celebridades que têm talentos esquisitos. A Sydney Sweeney é extremamente boa em arrumar carros e tem uma oficina em casa onde arruma o carro dos seus amigos. A Margot Robbie é muito boa em tatuar e tatuou todos os seus colegas de filme quando interpretou a Arlequina. O Justin Bieber resolve um cubo mágico em só 20 segundos, que é bem perto do recorde mundial. A Cara Delevingne consegue tocar guitarra atrás da cabeça. Selena Gomez consegue jogar chiclete pro alto e pegar com a boca. Que nojo! A Kendall Jenner consegue imitar um passarinho tão bem que parece um bicho de verdade. Mas a Ariana Grande imita a Britney Spears igualzinho. Por fim, a Dove Cameron consegue imitar um Minion extremamente bem. Cenas de filmes que deram muito errado. Em A Fantástica Fábrica de Chocolate, eles passam pelo Wonka Wash, onde eles usam espuma de doce pra limpar o carrinho. Só que, obviamente, espuma de doce não existe. Então eles usaram espuma de extintor de incêndio pra gravar a cena, que é extremamente tóxica. Isso fez os atores ficarem doentes por dias, o que cancelou a produção por algumas semanas. Em O Mágico de Oz, eles fazem um truque pra bruxa má desaparecer. Só que durante as gravações, a capa da bruxa ficou presa na porta. E quando o fogo subiu, a maquiagem dela, que era inflamável, queimou seu rosto inteiro, gerando queimaduras de 2º grau. No último filme de Harry Potter, o dublê do Harry, David Holmes, estava fazendo um truque aéreo quando a explosão jogou ele contra a parede, quebrando seu pescoço e costas. E ele ficou paralisado da cintura pra baixo, basicamente acabando com a sua carreira. Coincidências de 1 em 1 milhão. Um homem perdeu a ponta do seu dedo num acidente. E o seu filho nasceu com o dedo com o mesmo comprimento. Esses dois senhores no ônibus têm o mesmo cabelo, barba e óculos. Esse menino é idêntico ao hidrante. O anúncio de sapato ficou no lugar exato pra aparecer nos pés do apresentador. O colega de classe deles é idêntico ao Shrek Príncipe. O fio de energia ficou exatamente no formato das nuvens. O pincel tem exatamente a cor do cabelo da mulher. E a roupa dessa mulher, que é igual
igual ao chão, o sonho desse menino era ser piloto de helicóptero. E por isso ele tirou essa foto dentro de um. 24 anos depois, ele realmente virou piloto do helicóptero que entrou quando era pequeno. Coincidências de 1 em 1 milhão. Um homem perdeu a ponta do seu dedo num acidente. E o seu filho nasceu com o dedo com o mesmo comprimento. Esses dois senhores no ônibus têm o mesmo cabelo, barba e óculos. Esse menino é idêntico ao hidrante. O anúncio de sapato ficou no lugar exato pra aparecer nos pés do apresentador. O colega de classe deles é idêntico ao Shrek Príncipe. O fio de energia ficou exatamente no formato das nuvens. O pincel tem exatamente a cor do cabelo da mulher. E a roupa dessa mulher, que é igual ao chão. O sonho desse menino era ser piloto de helicóptero. E por isso ele tirou essa foto dentro de um. 24 anos depois, ele realmente virou piloto do helicóptero que entrou quando era pequeno. Coincidências de 1 em 1 milhão. Essa enfermeira descobriu que o seu novo colega de trabalho foi um bebê prematuro de quem ela cuidou 28 anos antes. Esses dois cachorros idênticos, cada um com um olho, se encontraram num supermercado. Esse cara descobriu que tava na foto de família da sua futura esposa, 7 anos antes deles se conhecerem. Esse casal que apareceu na foto um do outro na época da adolescência. Uma mulher machucou o queixo comendo comida chinesa. Ela então abriu o biscoito da sorte e a mensagem era: o tempo cura todas as feridas. Mantenha o queixo erguido. Essa pessoa fotografou 2 pares de pessoas iguais no metrô, um motorista de Uber e o seu passageiro, e esse pombo, que fez um autorretrato usando o seu cocô. Coincidências de 1 em 1 milhão. Essa enfermeira descobriu que o seu novo colega de trabalho foi um bebê prematuro de quem ela cuidou 28 anos antes. Esses dois cachorros idênticos, cada um com um olho, se encontraram num supermercado. Esse cara descobriu que tava na foto de família da sua futura esposa, 7 anos antes deles se conhecerem. Esse casal que apareceu na foto um do outro na época da adolescência. Uma mulher machucou o queixo comendo comida chinesa. Ela então abriu o biscoito da sorte e a mensagem era: o tempo cura todas as feridas. Mantenha o queixo erguido. Essa pessoa fotografou 2 pares de pessoas iguais no metrô, um motorista de Uber e o seu passageiro, e esse pombo, que fez um autorretrato usando o seu cocô. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse cara jogou uma árvore da varanda e quando ela caiu, parou perfeitamente em pé, como se tivesse nascido ali. Já esse menino pulou num brinquedo que soltava um foguete, só que quando ele voltou pro chão, caiu perfeitamente na mão da sua irmãzinha. Essa mulher tava dando ré no seu carro, quando gritaram pra ela parar porque ia bater. Só que o carro ficou a 1 milímetro da calçada. Em um dia de muito vento, esse cara estendeu o braço e um galho parou perfeitamente na sua mão. O namorado dessa menina falou pra ela parar no meio da rua e invocar um raio. E quando ela levantou a mão de brincadeira, isso aqui aconteceu. Só que outro dia, um tempo depois, eles voltaram pro mesmo lugar e a mesma coisa aconteceu de novo. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse cara jogou uma árvore da varanda e quando ela caiu, parou perfeitamente em pé, como se tivesse nascido ali. Já esse menino pulou num brinquedo que soltava um foguete, só que quando ele voltou pro chão, caiu perfeitamente na mão da sua irmãzinha. Essa mulher tava dando ré no seu carro, quando gritaram pra ela parar porque ia bater. Só que o carro ficou a 1 milímetro da calçada. Em um dia de muito vento, esse cara estendeu o braço e um galho parou perfeitamente na sua mão. O namorado dessa menina falou pra ela parar no meio da rua e invocar um raio. E quando ela levantou a mão de brincadeira, isso aqui aconteceu. Só que outro dia, um tempo depois, eles voltaram pro mesmo lugar e a mesma coisa aconteceu de novo. Coisas acontecendo na hora certa. Essa repórter foi fazer um movimento com a mão e o fogo saiu do estádio ao mesmo tempo. Já esse jogador se curvou e um esguicho ativou na mesma hora, parecendo outra coisa. Esse gato fez um piloto de moto cair à distância. Esse homem fez um movimento com a mão no mesmo momento que a legenda apareceu. Já esse cara abanou a luz. Essa pessoa se transformou quando passaram na frente dele. Esse homem atirou uma flecha imaginária no ar e criou um raio. Essa bola bateu em outra bola e entrou nos 2 buracos do gol, 0-0. Esse careca é exatamente o troféu da Copa do Mundo e esse cara explodiu. Coisas acontecendo na hora certa. Esse cara tava fazendo acrobacias numa barra de ginástica, quando do nada ela quebrou no exato momento em que ele tava com os pés no chão. Esse cara e o seu porquinho da Índia tiveram a exata mesma reação pra um trovão. Esse cara pegou o gorro da cabeça do seu amigo e jogou pra arquibancada, onde ele caiu perfeitamente na cabeça de um estranho. Já esse cara pareceu invocar um raio usando a mão. E por fim, esses 2 paramédicos estão vestidos do exato mesmo jeito e se movimentando perfeitamente sincronizados. Querem parte 2? Coisas acontecendo na hora certa. Esse cara tava trabalhando na carroceria de um caminhão quando caiu e não conseguia voltar pra cima. Mas por sorte, um carro que tava passando do lado resolveu ajudar ele e salvou ele de cair. Essa menina tava do lado de uma porteira eletrônica quando do nada ela subiu. Só que, por sorte, ela só tirou a jaqueta que ela tava usando e não machucou a menina. Se ela tivesse 1 centímetro pro lado, ia dar merda. Uma mulher tava filmando o oceano quando essas 2 ondas colidiram, na hora perfeita pra formar uma onda gigante iluminada pelo sol. Parece mentira de tão lindo. Por fim, essas 2 senhoras atravessaram a rua instantes antes desse prédio cair. Mas não é só isso. Um caminhão dos bombeiros também estava atravessando a rua nesse exato momento e chegou só segundos depois para acudir as pessoas do prédio.
inventaram no passado. Você usa papel higiênico todos os dias, eu espero. Mas antes do papel higiênico ser inventado, eles usavam isso. Uma esponja em um cabo de madeira que era compartilhado entre as pessoas e higienizado com vinagre. E se não tivesse isso, eles usavam espiga de milho. Antes de inventarem as geladeiras, as pessoas colocavam rãs vivas no leite pra ele não estragar. Isso porque elas têm peptídeos que realmente conservam ele. Vivendo e aprendendo. Antes da invenção da Gillette, os homens usavam machados pra cortar o cabelo e barba. E eu imagino que se você errasse o movimento um pouquinho, o resultado não era legal. Por fim, antes de inventarem as borrachas, as pessoas usavam pão sem casca pra apagar coisas erradas do papel. E acho que esse é o único truque que é útil hoje em dia. Coisas bizarras encontradas dentro de estátuas. Há alguns anos, quando uma estátua budista do século X foi encontrada, resolveram analisar ela com raio-x. E assim eles descobriram um esqueleto humano no seu interior. Na época, aparentemente, era comum ser mumificado dentro de estátuas pra virar uma figura eterna que representasse o Buda. Falando em humanos, olha pra essa estátua aqui feita no México há 300 anos. Realista, né? Pois é, isso porque os dentes dela são de um humano real. Em Barcelona, um homem perdeu seu celular dentro de uma estátua gigante de um dinossauro. Só que, infelizmente, ele não conseguiu pedir ajuda e acabou falecendo ali. Até que o cheiro começou a ficar meio estranho e seu cadáver finalmente foi resgatado. Coisas bizarras que celebridades exigem. O Justin Timberlake é meio germofóbico e por isso exige que as maçanetas dos hotéis que ele fica sejam desinfetadas a cada 2 horas. Já Katy Perry proíbe motoristas de conversar ou olhar pra ela. Mas mais louco que isso são as demandas da Beyoncé, que incluem papel higiênico vermelho e canudos de $900 pra ela tomar uma água especial. Jennifer Lopez exige camarins 100% brancos, enquanto a Madonna exige um assento de banheiro novo todos os dias. E por fim, a Mariah Carey tem uma outra demanda um pouco exagerada. Uma pessoa pra descartar o seu chiclete mascado e segurar suas bebidas e canudos para que as suas mãos estejam sempre livres. Crianças que compraram coisas bizarras com dinheiro dos pais. No ano passado, uma menina de 5 anos pediu para usar o celular da mãe e ela deixou, achando que a menina ia só jogar. Mas a menina foi direto para a conta da Amazon da mãe e lá comprou 5 motos elétricas, 10 pares de botas de cowboy super caras e um carrinho elétrico tipo Jeep. E no total isso deu mais de R$24 mil. Alguns anos atrás, um adolescente estava vendo um vídeo no YouTube sobre jatinhos particulares e achou que seria legal ter um, sem saber o quanto eles custavam. Ele então pegou o cartão de crédito dos pais e alugou um jatinho pra ele por mais de $100 mil. Os pais então cancelaram a compra e colocaram o menino de castigo. Mas mesmo assim, eles foram cobrados pela compra e não puderam usar o avião. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades. E a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados. E eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas preveem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Coisas encaixando perfeitamente. A jaqueta dessa mulher que parece fazer parte do arco-íris encaixa perfeitamente, mas não deveria estar aí. Não sei como esse carro entrou aí, mas que encaixa, encaixa. Abaixo assinado pra todos os mercados serem assim como todas as cestinhas. Não sei pra que ter tanta água na geladeira, mas por favor, continua assim. Por alguns centímetros isso aqui não deu merda. Essa pessoa perdeu a aliança e encontrou nesse lugar essa pia com esse ralo. Perfeito. O pão tem o exato formato e tamanho da carne. Essa pessoa extremamente azarada quando parou o carro. Pelo menos é satisfatório. Essa sombra que encaixou perfeitamente na calçada. A exata moldura pra esse corte de cabelo lindo.